excepcional dia, fim de semana. Hoje eu vim trazer um assunto que provavelmente você não ouviu em lugar nenhum. E tem a ver com o seu propósito, tem a ver com a sua vida. Hoje eu falei, vai cuidar da sua vida. Eu cuido, mas eu ajudo também. Eu ajudo pessoas que estão tendo uma vida comum a despertar para o seu propósito. Esse é meu chamado, levar boas novas até os confins da terra. Nós somos a voz que clama nesse tempo. Então, como nós somos a voz que clama nesse tempo, ei, vamos acordar cedo, tomar banho gelado. Hoje não está frio, hoje está 7 graus. Esse dia estava -1, sensação de -2. Cada dia de manhã aqui às 6h11, eu trago um atalho e trago um obstáculo que impede você, o obstáculo que impede você de alcançar aquilo que você veio fazer na Terra. E também trago um atalho para você encontrar um caminho mais rápido, para você chegar mais rápido. Mas por que muitos são chamados? Por que muitos são chamados e poucos são os escolhidos? Já que o tema da minha mensagem tem sido o escolhido. Por que muitos são chamados e poucos são os escolhidos? Será que tem a ver alguma coisa com Deus fazer distinção de pessoas? Será que Deus faz distinção de pessoas? Não faz, Giovanni. E se ele não faz, por que tantas pessoas, as indagações de Gabriel, está aqui o livro, o escolhido, por que as indagações de Gabriel a José, que está sendo seu mentor, Gabriel diz assim para José, por que José que algumas pessoas trabalham e não alcançam riqueza? E por que algumas pessoas não fazem nada e já nascem num lar rico? Igual eu, dizia ele, que estava dentro de um lar, que o pai era milionário, a mãe cuidando dele, uma governanta, tem tudo, não falta nada. Ele disse, por que algumas pessoas lá fora, quando eu saio lá fora, e eu enxergo a pobreza, eu enxergo a velhice, eu enxergo a morte, eu enxergo as mazelas da sociedade, por que eu enxergo isso nas outras pessoas? E por que eu nasci aqui? Não falta nada. Não falta nada, eu tenho tudo, eu abro as coisas aqui, tudo tem, está tudo disponível, está nas minhas mãos. Por que algumas pessoas acontece isso e outras não acontece isso? Por que algumas pessoas, elas são honestas, elas são íntegras e a vida não muda? Por que algumas pessoas, elas não são boas, elas são más e aparentemente parece que elas têm uma vida muito boa? Essas eram as questões de Gabriel. E por isso travava ele. Ele era um cara que estava travado. O que é um cara travado? Ele não quer saber de trabalhar com o pai dele. Ele fica o dia inteiro só pensando. Ele fica o dia inteiro refletindo sobre isso. E a vida dele não tem sentido nenhum. Não acontece nada. A vida é comum. Aí ele não quer saber de estudar. Ele fez um curso de música e daí parou. Ele pega um livro às vezes em quando e lê. E a vida dele no cotidiano do dia a dia da cidade comum. Mas daí acontece uma tragédia. O pai e a mãe vão em uma viagem e sofrem um acidente, o avião deles cai. E eles não voltam mais. E aí, a mente de Gabriel abriu. E agora? E agora? E agora? É isso que eu vou falar hoje. E agora? Quando eu estou tendo uma vida comum, aparentemente sem sentido, não tem sentido nenhum, e aí as coisas não vão. Hoje eu vou falar sobre crenças limitantes, emoções presas, bloqueios, traumas.
Crenças limitantes impedem de você alcançar o seu propósito. Desequilíbrio impede de você despertar para o seu propósito. Desequilíbrio é doença. Se o corpo e a mente não estiverem em harmonia, surgem as doenças, os transtornos. Mente sã, corpo são. Corpo são, mente sã. As duas coisas estão em sintonia. Vou falar sobre emoções presas, bloqueios, crenças limitantes, transtornos, excesso de futuro, ansiedade, excesso de passado, depressão. Excesso de futuro, ansiedade, excesso de passado, depressão, desequilíbrio no futuro, ansiedade, desequilíbrio no passado, depressão. Então você precisa ter equilíbrio. Deixa eu contar uma descoberta que eu fiz. O coração tem 4 linguagens. Eu vou falar sobre as 4 linguagens do coração. E vou falar também sobre uma descoberta que se iniciou em 1991, 1994 foram feitas as primeiras experiências e hoje está avançando muito no campo acadêmico e no campo da ciência. O que é, Giovanni, isso? Eu vou falar no final as 4 linguagens do coração. Mas eu vou contar para você agora as descobertas que estão sendo feitas pela ciência a respeito de transtornos, de traumas, de bloqueios, de desequilíbrio. Sou um cara que trabalha com saúde. Eu trabalho com saúde desde 2007. 2007. Então, que eu estudo o campo da saúde, embora uma das primeiras graduações que eu tive é em educação física, então mente, ser, corpo, são. Lá na universidade, lá no Dom Bosco eu já aprendi isso, foi a primeira graduação minha. Depois me especializei em psicomotricidade, em outras áreas também, da ciência da computação. Quando eu fui fazer ciência da computação, e aí eu me tornei programador de computadores, quando eu entendi daí a minha mente se ligou. Eu estudei na educação física, mente sã e corpo são, e aí na engenharia da computação, na ciência da computação, eu fui estudar os sistemas, a lógica, e o meu cérebro abriu. Mas deixa eu contar um negócio para você. Você sabia que o coração tem muro? Primeira informação, o coração tem muro. E outra coisa, isso é incrível, o que eu estou descobrindo. O coração, ele sente, ele pensa e ele decide. Não, Giovanni, isso é o cérebro. Não, eu estou dizendo para você que a ciência está descobrindo que o coração sente, pensa e decide. Uau! Deixa eu contar uma experiência, 2 experiências. Quando eu tomo banho gelado, a primeira coisa que acontece é que minhas mãos ficam muito frias, gelada, e os pés também. Os pés ficam totalmente gelados. Sabe por quê? Porque o coração sente, pensa e decide. No momento que eu entrei na água gelada, o coração pega todo o sangue. Olha que interessante, não é o cérebro. O coração ele é tão inteligente que ele pega todo o sangue e concentra nele, ele puxa para ele. Inclusive o sangue sai do cérebro, sai de todas as extremidades, sai do cérebro. E ele pega todo o sangue e concentra nele e puxa todo o sangue. E ele é que vai decidir quem que vai receber sangue. Ele larga um pouco para o cérebro pensar um pouquinho. E ele fica com o sangue nos órgãos vitais. Ele guarda e diz assim, agora ele está numa situação de perigo. Eu vou decidir quem vai receber sangue. 40 mil neurônios tem no coração. Tem uma rede de neurotransmissores no coração.
no coração. Está sendo estudado, já foi feita uma imagem tridimensional do coração. E o nosso coração, ó, ele tem uma rede de neurotransmissores. Uma rede de neurotransmissores, que são células, eu anotei aqui, são células chamadas neurites sensoriais. E essas neurites sensoriais é como se fossem neurônios, que eles sentem, pensam e decidem. Ah, o nosso coração! Aí eu fui lá pesquisar na Bíblia. Tem mais... Eu fiquei impressionado esses dias que o número 40 na Bíblia tem mais de 140 vezes citado. Aí onde eu fiquei impressionado no meu estudo, a palavra coração é citada na Bíblia mais de 850 vezes. Salomão, o sábio que alcançou a sabedoria superior, ele dizia que do coração flui a vida. Como assim? Do coração flui as emoções superiores. Do coração, aquilo que sai do seu coração. Jesus dizia do seu coração. Uau! Jesus há 2000 anos falava, Salomão há mais de 4000 anos falava, o que a ciência só começou a descobrir em 1991. 1991, eles começaram a tirar foto e filmar, e agora imagem tridimensional, já foi construída, pesquisa aí depois no seu Google, a imagem tridimensional do coração. O coração sente, pensa e decide. E sabe daí o que acontece quando Gabriel foi lá conversar com o mestre? Quando Gabriel foi conversar com o mestre disse assim, a primeira coisa que você precisa fazer, Gabriel, é se purificar da cidade. Você precisa se purificar da cidade, Gabriel. Por que se purificar da cidade? Porque o nosso cérebro, ele é responsável por 5 sentidos inferiores. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Isso é inferior. Ó, você está me ouvindo, você está me vendo, você agora ver e ouvir é sentido inferior. E Gabriel foi se purificar da cidade, porque a partir do momento que ele se purifica da cidade, ele vai conseguir alcançar estágios superiores dos sentidos que não estão no cérebro. Eles não estão aqui. Eles estão aqui. É no coração. Emoções superiores, sentidos superiores estão no coração. Não é o cérebro que pensa isso. E eu vou contar para você hoje 4 linguagens do coração que, se você não tiver purificado do cérebro, o seu coração não libera. Muro. Por isso que eu disse, ó, o coração tem um muro. E se esse muro não for quebrado, se esse muro não for destruído, você não tem acesso às sensações, às emoções, aos sentidos superiores. Então, o coração, ele tem um muro. E como que o muro funciona, Giovanni? Ele prende emoções. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer, e você deve fazer para você, será que eu tenho um muro no meu coração? Será que eu tenho emoções presas que não permitem fluir? Porque desequilíbrio, então agora eu vou dizer para você que desequilíbrio entre a mente e o corpo, entre a alma e o corpo, gera os desequilíbrios, gera os transtornos, gera as doenças. Hoje nós já sabemos, na ciência, que 98% das doenças físicas, elas têm origem nas emoções.
São as chamadas doenças psicossomáticas, doenças criadas pela mente, dores, enfermidades de todos os tipos, emoções presas no coração, desencadeadas no coração. E outra coisa, você já viu alguém morrer de câncer no coração? Você já soube de alguém que morreu de câncer no coração? Você já viu? Eu vou contar uma experiência. Fizeram um transplante de coração de uma pessoa. Tem várias experiências sobre isso, relatadas. Fui lá ver os testemunhos e relatos. Aí fizeram o transplante do coração. E uma pessoa estava viajando. E ela chegou num determinado lugar, a pessoa que foi transplantada. Ela chegou num determinado lugar e ela falou assim, mas eu já estive aqui. Eu já estive aqui. Eu conheço esse lugar. Não, você nunca veio aqui. Não, eu já vim, eu tenho sensação. Deixa eu ir, tem um bar aqui, eu quero ir lá comer um negócio que tem aqui nesse lugar. E ela foi lá e estava lá o bar. E as pessoas não entenderam, como assim? Aí eles foram falar com a família da pessoa que tinha doado o coração, cedido o coração. Ela tinha morrido num acidente de moto. E ela viajava por muitos lugares. E a pessoa tinha vindo naquele lugar ali e tinha ido comer alguma coisa naquele lugar. Estava gravado no coração. Estava gravado no coração. Estava lá nas células. Neurites sensoriais. Uau, Giovanni, isso é incrível. É muito incrível. Então, quando eu tenho um trauma, um bloqueio, uma crença limitante, impede do meu coração fluir, impede das minhas emoções superiores fluir. E se eu não fluir com as emoções do meu coração, das minhas emoções superiores, eu não alcanço o meu propósito. Então, despertar para o seu propósito é despertar para o fluir da sua vida. Quando a sua vida começa a fluir, a doença vai embora, as crenças limitantes vão embora, os bloqueios vão embora e surge a vida, que é o que Gabriel foi buscar a resposta sobre a morte. E ele descobre a resposta sobre a vida. Ele encontra as emoções superiores, os sentidos superiores, ele encontra a linguagem do seu coração. A vida muda totalmente, começa a fluir numa outra direção. E aí se abrem as portas, se abrem as comportas do coração e a pessoa começa a receber suas recompensas. E que recompensas são essas? São simples muitas vezes. Mas daí começa a fluir a riqueza, começa a fluir o amor, começa a fluir a saúde. E a pessoa começa a enxergar, não ver. E é tão interessante isso, que quando você pega Helen Keller, ela era surda, cega e muda. Olha só, como que uma mulher surda, cega e muda no cérebro, porque ela era cega, muda e surda no cérebro. Mas no coração, ela era uma pessoa que enxergava, que sentia e que pensava. O coração de Helen Keller era vivo, a alma dela estava aqui. É aqui que está a alma. É aqui. Não é aqui. Se não é verdade isso, por que que eu e você temos olhos? Temos olhos, orelha, falamos. E somos cegos. E não enxergamos. Encontramos limitação, crenças limitantes, traumas, bloqueios. Eu enxergo, eu falo, eu ouço,
Mas eu sou um dorminhoco. Tô dormindo aqui na terra. Não consigo enxergar. Eu não posso. Eu tenho vergonha. Eu sou tímido. Eu sou tímida. Eu tenho vergonha. Eu não consigo. Quando eu digo para ele, vai tomar banho gelado. Ai, tá louco, banho gelado. Eu não consigo. Consegue sim. Eu tô num programa. Que tem 5.000 pessoas. Eu estou entre os 100. É 100, não é grande coisa, não. Por que não é grande coisa? Porque entre os 10, mulher, agraciada entre as mulheres. Porque daí eu tenho lá no meu treinamento algumas mulheres que dizem assim, eu não posso, porque, pois é, nós temos lá, né, a cada uma vez por mês, a gente tem as nossas limitações. Ei, não tem limitação nenhuma. Lá no grupo, que eu tô em centésimo, não é grande coisa, não. Giovanni, mas tem 5.000. Pois é, mas tô em centésimo. E é só os 50 primeiros que estão sendo premiados, reconhecidos. Eu não tô perto dos prêmios ainda. Então veja, eu preciso melhorar muito. Mas só que entre os 10, é assim, todo dia eu olho lá, tem uma mulher em primeiro. No outro dia eu olho e tem um homem em primeiro. Mas entre os 10, tem dias que tem 6 mulheres entre os 10. E tem dias que tem 6 homens. Eles estão ali, ó. Ei, mulher, que está dizendo aí que tem crença limitante. E todas elas que estão entre os 10 tomam banho gelado, café sem açúcar, 30 minutos de atividade física por dia. Uma vez no mês, nós fazemos só uma refeição por dia. Todas aquelas mulheres que estão lá, elas fazem isso. E todos os homens que estão lá fazem isso. Sabe qual é a diferença deles para mim, para você e para qualquer outro? Crenças, limitações, procrastinação. Deixa para depois. Daí nós sabemos o que acontece? Nós não chegamos, eu não chego lá. Agora, essa semana eu estou pertinho, já estou entre os 60. Eu melhorei, cada semana eu estou melhorando. Eu vou chegar entre os 50. E sabe por que eu estou atrasado? Porque eu não dei devido valor no começo. No começo da jornada, eu fui fazendo de qualquer jeito. Eu estava focado em várias coisas. E as minhas crenças limitantes no começo da jornada. As minhas crenças... eu tinha 2 crenças limitantes, baseadas na minha infância. Então eu sei o que é crença limitante. Eu sei o que é bloqueio. Eu tinha uma crença limitante da escassez. E tinha uma crença limitante de que eu não era merecedor. Embora a minha vida inteira eu fui um guerreiro, não parei em nenhum momento, na minha mente tinha uma crença que eu não era merecedor e que eu tinha escassez. Eu nunca tive crença de que eu não vou conseguir, mas eu tinha a sensação de que eu não era merecedor daquilo. E tinha o sentimento de escassez. E eu comecei a jornada assim. Aí eu comecei e não fui indo, certo? E essas pessoas não, essas pessoas já estavam lá, desbloqueadas, destravadas, e elas foram firmes. E aí eu fiquei lá atrás, eu era 300, eu estava entre os 300. Quando eu fui entendendo as minhas limitações, as minhas crenças limitantes, a minha escassez, eu comecei a dizer assim, não, puf, tirei uma, puf, tirei outra, puf, pum, 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 pum. Fui quebrando o meu coração, fui quebrando esses muros que estão aqui dentro, fui quebrando, assim, cara, não quero isso aqui dentro de mim, fui quebrando esses muros, essas crenças que tá lá, pá! Aí começou a abrir, sério, meu corpo inteiro se arrepiou aqui. Eu comecei a bater, por isso que eu tô essa roupa aqui, de general do reino, quando eu entendi que eu sou um general do reino. Quando eu entendi que esse meu coração tá cheio de muro, eu comecei a bater nele, assim, cara, você não pode fazer isso. E eu comecei a destruir esse muro que tá dentro do meu coração. Daí eu comecei a descer de 300, eu vim para 200, de 200 eu vim para 150, 160 e agora eu já estou em 60. Uau! Mas daí eu olho aquelas mulheres e homens que estão lá entre os 10, eu digo, uau! Que bom que eles estão lá. Mulheres agraciadas entre as mulheres. Agraciadas, estão entre as 10.
Valorosos, homens de valor, estão entre os 10. Generais do reino, têm identidade bem definida, propósito de vida, são pessoas decididas, pessoas envolvidas com a sua vida, com o reino, em ajudar as pessoas, em querer colocar as 4 linguagens do coração que eu vou mostrar para você aqui. Uau! Quando eu quebro isso, eu começo a avançar. Então não há problema nenhum. Não tem problema nenhum de você estar lá em 300 ou se você é 1000. Mas você precisa descobrir. Você precisa quebrar os muros do seu coração. Tem que abrir essa barragem, essa barreira que está travando da vida não fluir. Saúde, equilíbrio, o fluxo da vida precisa acontecer. É isso que é o despertar para o seu propósito. Uau! 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 Deus é muito bom. Ele é justo. Só que tem uma coisa, por que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Na largada, cada um, eu e você, quando nós viemos para a Terra. Ontem eu fiz uma live e eu falei sobre o barqueiro, o barco e o barqueiro. Se você não assistiu, volta lá, vai lá assistir. Você tem que assistir aquela live de ontem. O barqueiro está levando você para um lugar que não tem destino nenhum. Vai fluir, vai passar toda a sua vida e se você não parar e pensar, você vai chegar no fim da viagem com um coração, com um muro, uma barragem, tudo reprimido, tudo represado. Na largada, o barqueiro, quando você entrou no barco da sua vida, Deus, eu e você, para cada um de nós o peso era 1. Deus deu 1 para cada um de nós. Então eu sou peso 1, você é peso 1, cada um que está aqui é peso 1. Significa que nós somos iguais. Agora, o que nós fizemos com esse peso 1, porque todo dia, hoje pela manhã, a misericórdia do Senhor se renovou. Hoje pela manhã, quando iniciou o dia, nós todos ganhamos 24 horas. A mesma coisa. O mesmo rio, o mesmo barqueiro. Nós estamos todos no mesmo rio, mas cada um em barcos diferentes. O barqueiro é o mesmo, o rio é o mesmo, mas o cara que está sentado no barco que faz a diferença. Se você disser para o barqueiro para onde você quer ir, ele vai te levar, ele conhece todos os caminhos. Agora, se você não sabe para onde você vai, ele vai levar você para qualquer lugar. E qualquer lugar não vai resolver. Para qualquer lugar. Vai chegar um dia que não vai ter sentido. Você vai parar no final da viagem, o barqueiro vai encostar e vai dizer assim, desce. E você vai olhar para trás e vai ver que a viagem não valeu a pena. O que é valer a pena, Giovanni? Acordar, despertar. Para tudo isso que eu estou falando aqui. E eu vou encerrar essa breve aula, porque nós vamos fazer uma jornada de 40 dias, que vai começar lá no dia 4 de agosto. Nós vamos fazer uma jornada de 40 dias para despertar do seu propósito. Você vai receber o livro escolhido, vai receber um e-book com 40 desafios, um por dia, e vai receber uma pílula que eu vou dar todo dia para você durante 40 dias, e todos aqueles que entrarem na jornada vão ter algumas aulas especiais dentro da plataforma que vai poder acessar, vai poder fazer uma transformação na sua vida em 40 dias. Por que 40 dias, Giovanni? Porque 40 dias, se você procurar na Bíblia e na Terra, é um número sagrado. Agora eu vou encerrar contando para você as 4 linguagens do coração. Que se o coração estiver bloqueado com essa barragem, você não vai
experimentar. Elas têm energia, elas têm frequência. Por isso que, ó, frequência, coração, ó. Gratidão, que é reconhecimento. Apreço é a segunda linguagem, que é contemplação, contemplar o belo, contemplar o reino, contemplar a natureza, contemplar o belo. Gratidão, contemplação, compaixão, que é diferente de dó, é atenção plena em mim e no outro. E dedicação, entrega. Então, gratidão, contemplação, compaixão e dedicação são as 4 linguagens do coração. Destrave, desperte para o seu propósito e vai fluir vida, vai fluir energias, vai embora os traumas, vai embora os bloqueios, vai embora as enfermidades. Então, ó, todo dia nós encerramos a live, coração de Jabes. Uau! Quero fazer com você a oração de Jabes. Que a oração de Jabes, ela... Quem é Jabes, Giovanni? Depois pesquisa lá na Bíblia, tá lá Jabes, no meio do universo de nomes. Daqui um pouquinho, para. E daí diz lá assim, e Deus atendeu o que Jabes pediu. Antes de eu fazer a oração de Jabes, se essa mensagem foi importante, se essa mensagem para o seu coração, depois você volte, veja, compartilhe ela. Toca aí no aviãozinho do Instagram e toque aí no compartilhar do Facebook, que eu estou fazendo aqui simultâneo no Facebook e no Instagram. Compartilha para alguém que nesse momento está com excesso de futuro, desequilíbrio, e excesso de passado, ou alguém que esteja nesse momento com uma doença, com uma enfermidade. Porque ela pode ser liberada, seu coração. E eu vou ensinar, depois numa outra live, eu vou ensinar como que você trabalha esse muro, como que você quebra esse muro aqui, ó, no coração. Aqui é o centro do coração. Aqui. Vou fazer isso numa outra live, agora o tempo já foi. Gratidão, contemplação, compaixão e dedicação. Agora compartilhei no aviãozinho, dá um toquezinho no coraçãozinho do Instagram e aí no coraçãozinho do Facebook, se essa mensagem foi relevante para você, para que outras pessoas, para o algoritmo do Instagram e do Facebook levar para mais distante. Então, ó, vou encerrar com a oração de Jabes. A oração de Jabes é assim, ó, e ela toca na vida da gente. Essa oração ela é incrível. Só que depois que você pedir para largar as fronteiras, ele vai largar suas fronteiras. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, cuidado com o que você pede. Que se você pedir, ele vai te levar, ele vai abrir suas fronteiras. Só que abrindo as fronteiras dá mais trabalho. Então, por isso, desperte, acorde. A oração de Jabes diz assim, ó Altíssimo, ó Deus Altíssimo, que me abençoes, que te abençoes, que a sua mão esteja comigo e mal algum me aconteça. Que alargue as minhas fronteiras, que alargue, que me leve para todos os continentes, para todos os lugares da terra.
Que a tua mão esteja comigo e nenhum mal me aconteça. E nenhuma aflição sobrevenha sobre mim. Uau! Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Valeu? Até amanhã, às 6h11.